Eleições Municipais 2024, estão preparados? Hoje o Persona Singular está um pouquinho diferente, assim como o cenário eleitoral deste ano, não só em Maravilha, como no Brasil inteiro. Então fique ligadinho conosco, Persona Singular está entrando no ar para nós batermos um papo hoje de um modo muito diferente com um convidado que eu tenho muita alegria em dividir a bancada, quase que semanalmente, diariamente, meu colega e meu amigo Celso Oliveira. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito bom dia para muitos também, Ivana Roman. Satisfação poder estar participando deste programa, o Persona Singular. Creio eu que pela primeira vez, sendo convidado para prestigiar este programa. E hoje trazendo o assunto em voga no momento, É o assunto que pauta certamente o bate-papo, as rodas de conversas da população de modo geral em todo o país. É um dia que antecede as eleições municipais e este será o nosso tema no programa especial de hoje, certamente um bate-papo e tanto, Seja bem-vindo. Olha só, outro dia a gente vai contar a sua história aqui no Persona Singular, é meu convidado, mas amanhã é o dia de 5.570 municípios elegerem o seu prefeito e mais de 60 mil vereadores Brasil afora. E o assunto que nós viemos falar hoje é um pouco do cenário eleitoral do país, mas também do nosso município. Mas antes, eu quero agradecer que hoje o programa está diferente, além dos patrocinadores tradicionais que nós temos. O Super Auriverde hoje é o patrocinador deste programa. Aliás, o Super Auriverde, que é especialista em hortifruti fresquinho, aquela padaria que tem sempre aquele pãozinho quente, sabe? E uma super novidade agora, o Super Auriverde não fecha mais ao meio-dia. Ou seja, mais conforto e comodidade para você fazer a sua compra também na hora do almoço. Gente, um abraço pro pessoal do Super Auriverde que está filmando aqui e tal. Mas, Celso, quero antes da gente entrar no nosso assunto e falar sobre o cenário municipal, falar do cenário nacional. Mas, para te receber neste programa, eu estou de Dueto Concept. Aliás, eu fui muito elogiada com a roupa que eu tô hoje. Me elogiaram com a roupa que eu tô hoje, que eu tô num look chique, eu diria. Você não acha que eu tô bonita? Chiquérrima, Chique, linda né? demais. Aliás, a Dueto Como sempre. A Dueto sempre traz roupas muito bonitas aqui. Eu estava muito afim de usar um colete. Aí estou de colete aqui para te receber, para nós falarmos desse assunto tão importante. Aliás, amanhã é um dia ímpar. Quero convidar você que ainda não decidiu o seu voto ou que já decidiu para votar, aumenta o volume do seu rádio, acessa a gente pelo YouTube, @Difusora Maravilha. Aliás, na última quarta-feira realizamos o último debate eleitoral do município de Maravilha, que eu tenho certeza que foi um momento para as pessoas avaliarem as propostas dos candidatos. Aliás, foi um debate que houve discussões de ideias, que traz para as pessoas também a possibilidade de repensarem, olha, amanhã é dia de votar. Ficou na dúvida? Acesse o debate eleitoral que aconteceu, que antecedeu nesta semana. Na semana anterior, houve o debate com os vice-prefeitos também. É super importante a gente discutir ideias. Mais do que escolher um prefeito, nós vamos escolher quem vai gerir o município. Então, super importante. A gente acessa lá, ficou salvo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tudo aquilo que eu sempre falo para vocês, porque é muito, muito importante hoje vocês prestarem atenção nesse programa, que nós vamos dedicar exclusivamente para falar sobre política, sobre o cenário eleitoral, não só do município, mas do país. Inclusive, a gente pode até falar algo a mais que é mundial, porque também nos Estados Unidos vão ocorrer as eleições para presidente de lá, que também, de uma forma ou outra, acabam interferindo direto ou indiretamente aqui no Brasil, né, Celso? Com certeza. Vivemos um momento muito importante dentro deste espaço que é o processo democrático de direito, de todo cidadão, de escolher, de eleger os seus representantes que estarão gerindo seus respectivos municípios. E como você bem disse, Ivana, vivemos aqui no município de Maravilha esse momento, nos municípios do estado, do país afora. Neste domingo, há poucas horas, portanto, teremos aí o início das eleições municipais. E claro que é um período de muitas expectativas. Aqui no município de Maravilha também não está sendo diferente. Agora nos últimos dias, aliás, não nos últimos dias, mas nas últimas horas, eu venho sendo
bastante abordado na rua, por onde eu passo, né? Algumas pessoas querendo saber com relação a quem ganha essas eleições, né? É o questionamento, é a pergunta principal de quem nos aborda na rua. Quem vai vencer essas eleições? Eu digo sempre, aquele que estiver mais preparado dentro do jogo. Por quê? Porque a eleição, esse ano aqui em Maravilha, ela entrou no game. Aí a gente sabe que a campanha eleitoral, ela não está muito distante da realidade de um Big Brother Brasil, por exemplo, né? Onde os candidatos estão bastante expostos, tanto os candidatos a prefeito quanto também os candidatos a vereadores, né? Existe uma exposição muito grande, principalmente dentro do campo político, mas daqui a pouco também acaba se extrapolando os limites, as barreiras também, e atingindo inclusive a pessoalidade. Não sei até onde isso é bom. Eu acho que, sob hipótese alguma, isso faz parte desse jogo, mas o game está ainda em atividade, está valendo. Hoje o papo é muito franco. Com certeza. A pergunta é, você acha que ganha o mais preparado? O mais preparado. Ou que sabe melhor jogar? A questão toda é essa. Como a gente está falando do jogo, dentro do contexto político, é aquele que melhor souber jogar. Ou o joguinho de xadrez, aquele que souber movimentar melhor as peças. Este ano em Maravilha é uma eleição bastante acirrada. A gente percebe aí 2 candidatos à majoritária que estão numa disputa bastante acirrada. Hoje é muito difícil de dizer quem está na frente ou quem está atrás, né? Alguns números atestam que há uma condição de um candidato com relação ao outro, né? Pesquisas internas vêm acontecendo ao longo deste período eleitoral. Claro que esses números internos e que não podem ser divulgados, eles apresentam essa condição de uma eleição bastante acirrada. E aí, agora, nesse período, tanto de hoje para as próximas horas que virão aí, até iniciar o processo de votação, amanhã, domingo, nós ainda veremos toda essa movimentação do jogo, Ivana. É importante, então, né, de que ambas as agremiações, ambas as coligações saibam movimentar muito bem essas peças do xadrez, né? Porque eu acredito que quem vencer aqui no município de Maravilha terá uma margem muito mínima de votos a mais com relação ao seu adversário. Eu acredito que a eleição está diferenciada no Brasil inteiro. É um cenário completamente diferente de 2020. Eleições municipais de 2024 já vieram numa pegada totalmente diferente. Essa é uma eleição, é um jogo como toda eleição é, mas é muito mais um game do mundo social, tá? E aí a gente já entra nesse assunto, que eu quero agradecer a Divas Joias. Gente, acesse o nosso canal no YouTube para vocês verem como que eu tô penduricada de joias. Tô maravilhosa. Divas Joias aqui, nosso patrocinador. Eu tô mostrando o anel com a etiqueta, porque é consignado. Aliás, você, minha amiga, que você quiser investir um dinheiro para ter um recebível, Divas Joias é uma excelente oportunidade para você investir e ter retorno sobre o investimento. Porque aí você pega as peças, vende, olha só que legal, você empreende e ganha dinheiro com isso. Olha só, que é uma bacana. Forma de você também agregar valor. Às vezes tem mulheres ali mulheres e homens mesmo, né? Exato. Que estão naquela condição financeira, quer melhorar um pouquinho a sua condição financeira, Divas Joias é uma ótima oportunidade de você investir, além de ficar muito mais bonita. Agora, o assunto é Pablo Marçal. Vamos falar sobre o cenário nacional, antes de nós entrarmos aqui bem a fundo de Maravilha. Para você que me ouve e você que acessa as redes sociais, você que está no YouTube ou que você tem um contato maior com rede social, certamente já ouviu falar de Pablo Marçal. Vamos falar de Pablo Marçal, né? Então você já foi direto no candidato, né? Pablo Marçal é um candidato que vem disputando a eleição da cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Então você já foi bem direta ao candidato. O questionamento que eu quero fazer para você... Mas o Brasil inteiro está falando dele. Né, já tomando posse do teu programa aqui, né? Porque claro, você é quem pergunta, mas eu quero te fazer essa pergunta. Você está torcendo para quem na cidade de São Paulo?
seria o teu candidato Pablo Marçal? Com certeza, meu candidato em São Paulo seria Pablo Marçal. Por quê? Justifico. Primeiramente, ele veio de um cenário disruptivo. E aí fica uma dica para todo mundo que quer se candidatar. Antes de você pedir, aprenda a servir. Eu acompanho o Pablo Marçal desde muito antes dele ser famoso, quando ele era apenas um influenciador, digamos assim, porque ele tem várias profissões. Mas ele vinha muito nessa pegada das redes sociais de servir. Ele pregava a palavra, em alguns momentos ele falava sobre a palavra de Deus. Ele era um desenvolvedor de pessoas. E ele serviu muito. Durante muitos anos ele foi um servidor da palavra, de trazer muitos ensinamentos para as pessoas. E agora ele se jogou no meio político. E ele, nas alegações dele, ele fala que ele decidiu entrar pro game, vamos dizer assim, pro game político, porque ele viu que existia um sistema. E entenda sistema não como uma aglomeração de pessoas, sistema como uma força mesmo, que já estava coordenado, organizado para direcionar a prefeitura para uma determinada pessoa. E aí... Que faz parte do jogo. Que faz parte do jogo. Falando anteriormente. Que é o Guilherme Boulos. Vamos lá, Exato. vamos ser bem objetivo aqui, não vamos enganar ninguém. O Guilherme Boulos que representa o governo federal, que representa o Lula. Que já estava tudo articulado para ele ganhar a eleição. Incluindo o candidato da direita, que é o Ricardo Nunes. Para você que não está ligado na política de São Paulo, aumenta o volume, porque é interessante você saber que isso talvez interfira diretamente na nossa vida, porque São Paulo é a maior cidade do país e da América Latina, diretamente envolve o cenário do Brasil. E aí ele disse, não, eu percebi que isso estava acontecendo, e aí eu me candidatei. E desestruturou toda a estrutura deles. Por quê? Ele era o candidato que não tinha dinheiro, que não tinha tempo de televisão, de rádio, nada, nem apoio político. E ele cresceu apenas com a utilização das redes sociais, com a força do povo. E aí, daqui a pouco, a gente já entra para os números que refletem, de fato, a insatisfação das pessoas com o sistema. E isso, gente, é muito importante, porque amanhã as pessoas vão ter a oportunidade de exercer um direito fundamental, que é o voto. E que muitas vezes você pensa, mas só o meu voto? Pra quê? O que muda o meu voto? Gente, a partir do momento que se levanta um povo com um desejo de mudança, é possível mudar um país. É possível a gente mudar a realidade que a gente vive. É possível a gente fazer o lugar que a gente mora diferente. Porque aí a pessoa pensa, não, mas só o meu voto. O seu voto tem um poder muito grande. E aí volto lá para o Pablo Marçal. Antes de pedir, aprenda a servir. Amanhã é um dia que nós vamos escolher os representantes do povo. Muito mais do que eles estarem no poder, é entender que eles estarão lá para servir, não para serem servidos. Pensa bem, a pessoa é candidata, eu sou candidata a um cargo eletivo. Beleza, eu vou ganhar? Quem ganha é o povo, quem ganha é o eleitor. E ele se colocou à disposição para servir as pessoas. Eu não o conheço como gestor público porque ele nunca exerceu um cargo de gestão pública. Mas ele é um gestor empresarial, ele tem muitas empresas. O que dá a entender que ele saberá gerir o município do qual ele se propôs ao cargo. Por isso, eu faço essa menção. Claro que a minha menção aqui não vai influenciar o voto de ninguém, porque provavelmente ninguém vota em São Paulo, ou talvez alguém de São Paulo não vai nem me ouvir, vai pensar, nossa, nem a conheço para ser influenciado por ela. Mas eu faço essa referência quando a gente analisa o nosso voto, Celso. Poxa, amanhã é o dia de exercer a cidadania. Eu vou votar, você que está em casa vai votar. E aí, como é que eu vou fazer a minha escolha? Qual é o critério? E aí fica a reflexão. Qual é o critério que você tem para escolher o candidato pelo qual você vai ser representado? É a ideia, é o posicionamento, é a sigla partidária, é o meme, é a brincadeira, é o vídeo, é a simpatia, é aquele abraço que ele te deu. O que ele vai fazer que ele vai te convencer? É uma reflexão e tanto, e muito válida, obviamente, nos dias atuais, Silvana Romano. A gente sabe que o panorama eleitoral ele vem mudando constantemente e vem numa velocidade muito surpreendente nos últimos anos. A gente você falava e colocava muito bem essa questão desse fenômeno também chamado Pablo Marçal. E quando a gente coloca aqui fenômeno, porque ele traz uma nova realidade, uma nova discussão para o contexto político nacional. Se a gente pega e retorna um pouquinho lá atrás,
a gente vê um outro fenômeno que acabou revolucionando de uma forma muito ampla o cenário político brasileiro, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que até então ninguém acreditava, muitos chamavam ele de louco e tantas coisas, embora ele já estivesse dentro da política, né? Porque antes de se tornar presidente, ele foi deputado, enfim, exercia a atividade de deputado federal lá em Brasília, conhece como ninguém os bastidores, os corredores do espaço político lá em Brasília, mas ele também, né, foi chamado de louco, até muitas pessoas chamam até hoje. Todo mundo é né? considerado louco até a sua ideia dar certo. E ninguém acreditava no Bolsonaro, né? Não, esse cara ele não vai ganhar a eleição, né? Jamais. E eu lembro que na mesma condição de Pablo Marçal, o Bolsonaro, ele não tinha espaço em praticamente nenhum meio de comunicação. Não. Naquela época, a internet, as redes sociais ainda não eram tão fortes quanto hoje. Mas o que? Eu lembro que ele recorria a programas de humor. Ele participava muito do programa O Pânico na TV, né? Inclusive, depois eles fizeram um personagem baseado no Bolsonaro e ele começou a ganhar bastante visibilidade, participando de entrevistas bastante polêmicas no rádio, né, em alguns canais, nem todos os canais de TV davam esse espaço para ele. E sempre ficou aquela dúvida, será que o Bolsonaro tem condição de se tornar presidente da República mesmo? Porque ele vinha naquela condição, eu vou ser candidato a presidente da República. E deu no que deu. Mas vem naquilo que nós estávamos falando. Ele foi eleito. Ele buscou exatamente aquela fatia das pessoas descontentes, de uma liderança que representasse o outro lado, porque a esquerda ela estava sempre em maior evidência, né, com o PT no poder, e se fortaleceu e muito, se tornou naquele período o maior partido, o partido mais fortalecido do país, né? E aí a gente sabe que mudou muito o contexto da discussão política a partir desse princípio. A partir da figura Jair Bolsonaro, né? A esquerda, ela se acomodou, mas abriu-se um espaço muito grande para a direita, né? Que viu em Bolsonaro a sua liderança, aquela pessoa que estaria levantando essa bandeira tão aclamada pela direita brasileira, né? Precisava de uma liderança. Precisava, e o Brasil precisa frequentemente de lideranças. Aliás, nós precisamos cada vez mais de lideranças. O grande, porém, é que muitas dessas pessoas que têm capacidade acabam muitas vezes silenciando. Elas não querem se colocar à disposição de servir, de estar à frente da sua comunidade. Por isso que eu digo, é muito importante a gente avaliar, porque cada eleição, cada pleito eleitoral é diferente. Com certeza. Você faz uma avaliação 2018, era um cenário totalmente diferente de hoje. Não existiam com tanta força as redes sociais, embora elas existissem. Jair Bolsonaro soube aproveitar muito bem a força das redes sociais. O Bolsonaro, a gente vem aí comparando, para que a gente entre no contexto aí de Marçal lá em São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o cenário atual. Eu adoro falar momento, esse assunto, né? Sabe que eu vou ficar te cortando nessa história, Sim, porque eu adoro falar sobre isso, é só para nós ilustrarmos aqui exatamente a questão, não que nós estejamos também comparando Marçal com o Bolsonaro, mas a questão da realidade de um para o outro aí, de como nasce essas novas lideranças políticas e que ganham uma ampla visibilidade aí, representando um grupo, né? O Marçal também buscando essa fatia da direita. Mas se a gente pegar o Bolsonaro, naquela época você tocou muito bem, ele soube já e foi o principal candidato que soube aproveitar muito bem os mecanismos das redes sociais, né? Tanto que ele se tornou uma das pessoas mais buscadas na internet, mais acompanhadas na internet, aonde ele estava na internet, uma multidão, né, de seguidores que estava lá acompanhando as suas falas, acompanhando as suas colocações, e ele ganhou uma ampla visibilidade também nas redes sociais. Por quê? Porque até então ele não tinha, como eu disse anteriormente, não tinha muito espaço na grande mídia, né? Uma Rede Globo de televisão jamais abriu um espaço para que Bolsonaro pudesse falar o que quisesse, um exemplo, né? Então ele teve que buscar desses mecanismos e que deu muito certo. E que Marçal, né, claro que agora no campo político, mas ele já vinha trabalhando e trabalha muito bem
com as redes sociais aí, né? Tanto que ele vem se tornando um fenômeno nessa questão da internet, porque ele sabe muito bem mexer com isso, né? Então, deu certo com o Bolsonaro. E a gente percebe que está dando muito certo lá com o Marçal. Como você disse, não tem dinheiro, não tem tempo de TV, não teve tempo de TV, que acabou já o horário eleitoral gratuito, né? E ele teve que recorrer único e exclusivamente às redes sociais. Até então, porque até o principal portal dele, né, a principal página dele foi derrubada. Em questão de horas, ele lançou uma nova página, já com milhares e milhares de seguidores. A parte jurídica, não vamos nem entrar no assunto, porque senão isso aqui dá um outro podcast, né? Para Exato. nós falarmos sobre a interferência do judiciário nas eleições 2024, aí vai dar um outro podcast. Mas, gente, olha só, o papo tá rendendo, tá? Tá rendendo. Quero fazer um convite, Celso, e quero falar, deixar claro para quem está nos ouvindo e nos vendo também pelo YouTube ou pela 90.3, o seguinte: amanhã é o dia derradeiro. Tudo isso que nós estamos falando hoje, sábado, 4 de outubro, véspera das eleições, são suposições. Nós estamos fazendo uma análise. Hoje o Persona está diferenciado. Não teremos o direto ao ponto, tendo em vista as regras eleitorais que impedem que a gente faça isso para não ter direcionamento nenhum. Então, não teremos o direto ao ponto hoje. O Persona hoje está um Persona casado com o direto ao ponto. Estou feliz em ter você aqui hoje, tá? Outro dia a gente vai contar a história do Celso aqui, porque eu já sei a história dele aqui, vai ser meu convidado. Aliás, a equipe da 90.3 merece um programa especial, porque essa equipe faz acontecer. Quero agradecer cada um que está aqui nos bastidores, o pessoal que está montando tudo. Amanhã, gente, acompanhem a cobertura pela 90.3. Faremos uma cobertura exclusiva sobre as eleições municipais de 2024 de Maravilha, da região, que em outros municípios, assim como aqui, também estão vivendo esse cenário eleitoral. Aliás, poucos são os municípios que não terão disputa eleitoral, que terão apenas um candidato a prefeito, como é o exemplo de Iraceminha. Então o pessoal já pode acompanhar também aqui como que vai ser. Nós estaremos com toda a equipe levando o melhor da informação e o melhor de tudo, a informação na hora que ela acontece. Fiquem ligados aqui pela 90.3, tá? Quero, antes de mais nada, antes de continuar, agradecer meu outro patrocinador, que é o Cicobi Credial, que no Cicobi você investe uma cota de R$50, gente, e já concorre a muitos prêmios, inclusive uma Fiat Toro. Você tem noção, se colocar R$50, você investe 50, olha só que legal, você investe, não tô dando 50, você investe R$50, concorre a muitos prêmios e ainda pode levar uma caminhonete e outros prêmios juntos. O que você acha? Acho ótimo. Show. Entendeu, gente? Fantástico. Cicobi Credial, nosso parceiro aqui. Gente, e aí, quero voltar ao assunto aqui, vamos lá, para não perder o fio da meada. Eleições. Exato. Aí nós estávamos falando, nós estamos de suposições. Semana que vem, se você vir a assistir aqui nosso bate-papo, você vai falar, mas eles falaram isso, mas não se concretizou. Gente, nós não temos bola de cristal, tá bom? Eu posso olhar para as duas câmeras, eu olho para cá, para lá. Vou olhar para cá, então. Ela tá muito para lá, não consigo ver. E aí, nós estamos fazendo suposições, nós não temos bola de cristal. Mas a gente faz análises, né? Eleições são isso, você falou, é um jogo. Vamos lá, entre um lado e outro. Nós estamos falando de São Paulo, né? Sim, mas isso a gente... São Paulo, beleza, mas a gente pode avaliar aqui também. Mas o que eu quero dizer que você falava é o jogo. E o jogo, eu acho que o jogo mais jogado, e a gente pega assim, pô, mas é um game. Eu citei como exemplo, é um Big Brother. Quem melhor souber jogar, daqui a pouco leva a premiação. Nesse caso, né, se torna o prefeito da cidade. Peraí. E ali é um game fantástico. Eleições para prefeito é um Big Brother. É um Big Brother. Para vereador, é uma briga de facão. Com certeza. Gente, para vereador é um tiroteio, gente. Porque, assim, é disputa voto a voto. Exato. E eu acho que quanto menor a cidade, mais disputado é. Mais disputado, com certeza. Porque aí fica aquela situação. Para prefeito, se for 1.000 votos, 400 votos, 500 votos, tá eleito. Vereador, gente. Um voto. Sabe o que é isso? Um voto pode definir, né? Aí a gente tá falando a questão da majoritária, enfim, aí tem uma questão do quociente eleitoral, isso é um assunto mais profundo, não vou entrar nesse fato. Mas um único voto pode decidir também.
Teve eleições municipais, inclusive aqui, que teve 7 votos de diferença para um prefeito. Então, cada voto conta, gente. Desculpa cortar o teu raciocínio. sim, não, mas ilustra com certeza esse nosso bate-papo, até para que a gente possa concluir com relação a São Paulo, Ivana. A gente pega os debates, né? Olha a diferença que é São Paulo e por que lá até o debate ele é mais acalorado. Porque é divertido, eu diria. Mas, digamos, sempre tem que ter novos elementos, né? Para que um possa desestabilizar o outro. Essa é a grande jogada. Quanto mais você conseguir enfraquecer o teu adversário numa cidade do porte de São Paulo, é muito melhor. Porque lá em São Paulo, diferentemente daqui, não tem como o candidato bater de porta em porta, de entrar de bairro em bairro, até porque o tempo de campanha é muito pouco, então esse tipo de estratégia tem que ser utilizado lá, né? Você tem que tentar ao máximo de reduzir o teu adversário para que você possa ganhar mais visibilidade, mais abrangência perante o eleitorado, né? Então, mas lá praticamente tem debate todo dia. É muito importante para que os candidatos, né, ganhem essa vitrine, essa janela. Você pega São Paulo aí, eu acho que, não sei se não teve uns 20 debates, mais ou menos, um mais acalorado do que o outro. E o conteúdo do que aconteceu a gente já sabe, né? Teve fatos aí que realmente ganharam uma repercussão muito ampla. Mas aí a gente entra nos números, né? Porque a gente observa os 3 principais candidatos ali: Boulos, Nunes e Marçal. Ou Nunes, que é o atual prefeito, que tenta a reeleição, o Boulos, né, que representa o PT do atual governo federal, e o Marçal, que até então vinha ali das redes sociais, nunca foi político, né? Tenta ser político pela primeira vez. E tá tudo embolado nesse meio de campo, Ivana Roman. Então, os números estão num empate técnico, segundo a maioria das pesquisas eleitorais divulgadas até a sexta-feira, porque sexta-feira era o prazo final para a apresentação de qualquer pesquisa. Ou seja, então nós estamos avaliando os números até sexta-feira, sabendo que isso de sexta para domingo vai ser variado e São Paulo, ao que tudo indica, terá segundo turno, certo? Mas aí você fala algo muito importante sobre os debates eleitorais. E quando eu faço referência que eles foram divertidos, do seguinte ponto: a grande maioria das pessoas, e você que está em casa, me corrija se eu estiver errada, escreve aqui embaixo do nosso site. Eu estou olhando que o Thiago fez sinal para mim, tá? Escreve aqui embaixo do nosso YouTube se você discorda de mim. Mas todo mundo que assiste debate, Celso, gosta da disputa, do embate. As pessoas até prestam atenção nas propostas, mas elas ficam atentas ao debate para ver se ele não vai entrar naquele choque, entendeu? Naquela discussão. E em São Paulo, essas estratégias de disputa, elas acabam acontecendo por quê? Tem o sentimento, tem a emoção, tem o calor, tem a disputa, tem uma série de coisas envolvidas que muitas vezes as pessoas extrapolam. É óbvio que o que aconteceu em São Paulo ultrapassou o limite, a gente sabe disso, o limite do aceitável, né? Porque a pessoa jogar uma cadeira na outra, enfim, ficou um pouco exagerado demais, né? Que a gente não precisa ir para as vias de fato, para de fato convencer as pessoas a algo, né? Às vezes as palavras ferem mais do que uma cadeira, digamos assim. Mas o cenário eleitoral em São Paulo, ele tomou uma dinâmica diferente, por isso que houveram tantos outros debates. Como ele é um candidato com muita visibilidade, muita gente queria aproveitar o hype do momento, que era a sensação do momento, para poder conversar com ele. E ele, sabedor que ele não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, ele aproveitou onde ele podia para divulgar o conhecimento dele e as ideias dele, certo? O que me chama a atenção é que Pablo Marçal saiu de uma pesquisa eleitoral inicial, ele tinha 5% da intenção de votos. Isso em agosto. Gente, analisem. 5% da intenção de votos. Ele era o candidato azarão. Volta na história um pouquinho, vamos voltar lá no Bolsonaro, Se a gente pega, por exemplo, as primeiras pesquisas do estado de São Paulo, que tem ali a Tabata Amaral, né, e tem o próprio Datena também,
Eles estavam, inclusive, à frente de Marçal nas Exato. primeiras pesquisas, né? O próprio Datena chegou a quase que encostar ali entre os principais candidatos, o Boulos e o Nunes, né? E Marçal estava lá na traseira mesmo, né? E a gente percebe que em questão de poucos dias ele já encostou ali nos principais candidatos, né? Ele teve uma estratégia e ele fala, e aí domingo, gente, depois que acabar esse programa aqui, eu quero assistir se a minha né, se a minha avaliação deu certo, porque ele sempre falou que ele iria vencer as eleições. Mesmo que ele não venha a vencer as eleições, ele já saiu ganhador nesse jogo, tá? Se o jogo é da popularidade, Marçal já saiu disparado e ganhou de tudo. Vamos lá, Tabata Amaral, Datena, eles estavam muito abaixo. Datena, olha só, Datena é um cara muito conhecido. Ele saiu com 8% das intenções de voto quando iniciou a campanha eleitoral. E ele era um cara que tinha tudo para crescer. Por quê? A popularidade dele era um cara conhecido, supostamente uma pessoa que era envolvida com a comunidade, porque ele tinha um programa muito conhecido, difundido, que ele fazia o quê? O apelo às minorias, que ele retratava assuntos policiais, várias coisas. Ele tinha uma chance de crescer. O que aconteceu? Uma outra face do Datena veio à tona. E isso é legal da gente avaliar, e as pessoas que me ouvem aqui, gente, presta atenção, porque isso faz muito... Tem um contexto muito pessoal. Não é nem só de eleições. Por quê? Às vezes, a gente imagina que algumas pessoas, elas são tudo aquilo. Mas quando você conhece um pouquinho mais a fundo, você vê, poxa, não era tudo aquilo que eu imaginava? E o Datena aconteceu isso. Ele se mostrava sempre como um defensor da população, dos mais necessitados e tal. E aí, quando ele teve a oportunidade de se colocar a serviço, de dizer, olha, eu vou defender os seus interesses, ele não disse a que veio. Nos debates ficaram claros isso. E aí, o que acontece? Os números dele de 8 foram caindo. Hoje, eu não lembro o número que ele tá, mas se não me engano, são 6%. Então, ele saiu de 8 e caiu para 6. É um número bastante baixo. Entendeu? E aí, o Marçal veio numa crescente. Ele saiu de 6 e aí ele foi subindo. Eu escutei um debate que ele disse o seguinte, que não haveria segundo turno, que ele iria ganhar no primeiro, que eu acho impossível. Porém, ele disse que as estratégias dele era de que a eleição se daria, ele conquistaria os votos necessários e que ele seria o prefeito de São Paulo. Saberemos amanhã. Porém, a estratégia dele deu muito certo, porque ele saiu de 6, hoje ele tem 27, segundo a pesquisa. Na verdade, pontos. São várias pesquisas, vários institutos. Eu estava fazendo uma busca rapidinho antes de iniciarmos o programa, Ivana, a respeito dessas últimas pesquisas que foram divulgadas ainda na sexta, né? Ou pelo menos nas últimas horas, e realmente coloca Marçal ali encabeçando em algumas pesquisas, outras ele no empate técnico ali entre Boulos e Nunes. Só tem um porém aqui, né? A gente percebe que hoje essa disputa ficará entre quem vai para o segundo turno, né? Porque lá em São Paulo terá segundo turno. O grande questionamento hoje que se faz certamente até pela grande mídia, pela grande imprensa, é se Marçal vai ter esse poder e vai surpreender com o abrir das urnas com relação a Nunes. Porque hoje o Nunes, ele se coloca como o candidato da direita, sendo apoiado pelo governador do estado, né, o Tarcísio, e sendo apoiado por mais de 10 siglas partidárias, com o apoio também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem uma parte da direita apoiando fortemente o Nunes. Agora, por outro lado, tem outro candidato que também representa e busca o eleitorado da direita de São Paulo. E tantos outros que não se colocam nem de direita e nem de esquerda, né? Então, realmente é algo que pode surpreender, né? Obviamente que a gente só vai conhecer essa realidade de como está essa decisão que será tomada pelo eleitor de São Paulo amanhã, mas há uma expectativa certamente de todos os brasileiros aí para conhecer de uma forma real, né, e definitiva os números amanhã. Seria Marçal o novo diferencial da política? A pergunta é essa, e eu vou repetir, pode filmar ali. Por que, Celso? Quero fazer uma abordagem aqui interessante, avaliando números.
Você me escute, a gente já entra no cenário que eu quero falar sobre o nosso município aqui, que você está escutando e pensando, meu Deus, mas e o meu município? Vamos lá, a gente já entra no assunto. Seria, Marçal, o novo diferencial na política? Porque avaliando os números e os números e os apoios que ele vem direcionando. Olha só, Rio de Janeiro, Eduardo Paes tinha mais de 60% dos números de intenção de voto. Quando o Marçal veio e declarou apoio ao Ramagem, que é o adversário do Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro, os números do Ramagem saíram de 7% para 22% já de imediato na pesquisa subsequente. Então, você vê a força que ele tem. Não estou falando só em São Paulo, gente. No Rio de Janeiro, ele declarou apoio. Caindo os números do Eduardo Paes, que é o candidato do Jair Messias Bolsonaro. Então, será que todo esse apoio hoje que tem os candidatos do Bolsonaro... Porque muita gente surfa na onda, né, Celso? Muita gente surfa na onda, que fala assim, eu sou do candidato tal. Aí vem, se elege e muda o comportamento, né? Uhum. Então, é muito sensível a pessoa dizer, olha, eu estou apoiando, porque daqui a pouco já muda todo o cenário. Mas, avaliando isso, você vê que existe uma força muito grande por trás disso, dele, no nome dele, né? Que eu acredito que vai surpreender bastante quando abrir as urnas no domingo. Com certeza. Expectativa, portanto, né? Antes de falarmos sobre o município de Maravilha e região, aqui o entorno também, você falava sobre as eleições norte-americanas, né? Estamos de olhos voltados também para o pleito que acontece nos Estados Unidos. Lá a disputa é entre a candidata que representa o governo, né? O governo de Joe Biden. A Kamala, para quem não sabe, ela é a atual vice-presidente norte-americana e disputa com o republicano Donald Trump, né, que é uma figura bastante conhecida também aí no cenário político lá nos Estados Unidos. Eu acho que não vamos entrar muito nesse contexto, até porque, claro, lá é uma eleição que vem sendo bastante disputada, mas olha os números também lá, né? A gente observava uma realidade... lá no início da campanha, as primeiras pesquisas apontavam a liderança e uma possível vitória de Donald Trump, né? Aconteceu todos os episódios ali com o atual presidente Joe Biden, questão de saúde, ele acabou recuando, retirou o seu nome da candidatura, abriu espaço para a Kamala e a gente já percebe que ela assumiu um outro posicionamento nos números depois de um debate. Olha a importância também de um candidato estar muito bem preparado para participar de um debate. Eu só quero pegar esse gancho como, assim, questão de ilustração para que a gente agora venha para o cenário local, né? Mas olha só, bastou apenas um debate e Kamala, pelo que a gente percebe, se preparou muito bem e no outro dia todas as pesquisas, todos os cenários já davam uma condição favorável para que ela seja eleita lá nos Estados Unidos. Claro que é uma realidade que a gente vem acompanhando passo a passo, porque tem aquele conflito que está acontecendo também no Oriente Médio, envolvendo Israel e agora outros países ali no entorno, enfim, né, que também reflete bastante nas eleições presidenciais norte-americanas, porque qualquer situação, qualquer episódio novo que aconteça por lá acaba respingando também nas eleições norte-americanas. Mas olha só a importância também de um candidato estar bem preparado perante o seu eleitorado, inclusive num debate, né? É o tal do... Gente, eu quero falar sobre dor de cabeça, entendeu? Para evitar dor de cabeça, aqui só um parênteses, Drogarias Bem Popular. Já vou te falar o popular daquilo que você acabou de comentar, Celso. E aí a Lene vai gravar. Porque as Drogarias Bem Popular é nosso patrocinador aqui do programa do Persona, com 4 endereços para melhor lhe atender. Ou seja, evite qualquer dor de cabeça hoje, amanhã, o resto da semana. Escolha bem os seus candidatos e escolha uma farmácia que está sempre pronta para te atender. Drogarias Bem Popular, onde o melhor é o preço que você vai pagar. Gente, você estava falando, Celso, a importância de estar bem preparado. É a tal da história. Se não sabe brincar, não desce pro play.
é isso que resume as eleições, não só dos Estados Unidos, mas também as eleições no Brasil. Por quê? Preparação é fundamental. O debate eleitoral dos Estados Unidos, que refletiu no aumento dos votos, da intenção de votos da Kamala Harris, refletiu a preparação dela. Porque ela ficou dias, inclusive, se preparando para esse debate eleitoral que aconteceu. Por quê? Houve um debate de ideias, ela falou sobre ideias. Então é tão importante isso, mas quando você está com um propósito. Entende? Isso que eu acho diferencial. Eu me desconcentro quando você fala no celular. Pode continuar. Segue. Gente, porque é um assunto de verdade, é importante Sim. isso, assim, porque, vamos lá, a gente tá com números aqui de pesquisas eleitorais, e aí no nosso município, aqui na região, nós não temos números de pesquisas eleitorais para trazer para vocês, porque os números, houveram algumas pesquisas, mas elas não foram registradas, e como órgão de imprensa, nós só podemos divulgar números a partir do momento que eles são registrados. Pesquisas registradas, elas têm possibilidade de serem divulgadas em meios de comunicação. Então, em Maravilha, nós não tivemos, até o presente momento, não chegou até nós, nenhuma pesquisa eleitoral de intenção de votos aqui do município. Com oficialidade nenhuma, né? Mas a gente sabe que, claro, obviamente, existem pesquisas internas que são realizadas pelos partidos, pelas coligações, até para que haja um monitoramento, né? Como está a situação de candidato X, enfim. E os números vêm abastecendo, obviamente, né? Os rumos a serem tomados pelas coligações. Observando o município de Maravilha, a gente pega os debates. Aconteceram 3 debates aqui no município de Maravilha, que eu considero de suma importância, né? Para que o eleitor, principalmente o eleitor, Ivana, ele conheça mais a fundo os seus candidatos, os candidatos que se apresentam, obviamente. A gente fala da majoritária, né? Os candidatos a prefeito. Mas voltando um pouco mais atrás, nós lançamos, lá no comecinho do ano, o projeto do programa Direto ao Ponto, né? Verdade, e olha gente. a importância também da criação deste programa, que foi através dele que muitos partidos, muitos não, todos os partidos, todos, por unanimidade, todos tiveram a oportunidade, tiveram a sua vez também para explanar suas ideias, para colocar perante a comunidade os seus pensamentos, as suas ideologias, né? A construção de seus projetos também. Tudo isso ficou muito bem desenhado lá atrás, né? Nós assumimos esse compromisso perante a comunidade e a gente assumiu muito bem. Está de parabéns à Rádio Difusora FM pelo lançamento deste projeto, o Direto ao Ponto, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer já toda a movimentação dos partidos muito lá atrás, né? A definição dos candidatos, candidatos a prefeito, candidatos a vice, né? Então, já vem se construindo ao longo desse percurso. E agora, nesse período de campanha, obviamente, foi lançado também os debates, foram realizados um total de 3, tivemos a oportunidade de conhecer os candidatos a vice. Antes disso, tivemos as sabatinas também, onde tanto os candidatos a prefeito quanto também os candidatos a vice-prefeito também foram ouvidos, cada um teve a oportunidade de apresentar, né, seus projetos, de se apresentar também como não só como candidato, mas como pessoa. Então, olha a importância do meio de comunicação, a importância também desse tipo de espaço para que você, eleitor que acompanha o programa, possa conhecer de uma forma mais ampla aquele que vai gerir o nosso município pelos próximos 4 anos. Como a gente costuma dizer, né? O futuro do nosso município está em nossas mãos, né? Gente, a gente sabe a importância que os meios de comunicação têm. Sabedores disso, criamos o Direto ao Ponto, que, como você bem disse, foi sim um diferencial. Agradeço a comunidade de Maravilha que nos abençoou por receber o programa, por ouvir, por nos dar esse retorno de saber que fizemos um pouco a diferença na contextualização da conscientização do cidadão. Porque eleições, elas não acontecem apenas nos 45 dias que antecedem um pleito eleitoral. As eleições, elas acontecem, eu falo eleições, eu digo no cenário eleitoral, mas eu digo cenário político, ele acontece durante os 4 anos. E é tão importante que as pessoas façam parte, porque a política não é feita para os políticos. A política é feita para o cidadão
como você, que trabalha, que paga o seu imposto, que está ali dedicado, que quer o melhor da sua comunidade. E você tem um papel essencial. Por isso, Celso, eu te parabenizo também por estar comigo na bancada do Direto ao Ponto, por ter esse papel tão importante de levar às pessoas essa informação, esse conhecimento do que é um partido político, de tudo isso que a gente veio discutindo desde março, gente. Nós estamos em outubro. Foram meses de uma construção, de um trabalho muito centrado, que culminou com os debates eleitorais, com as sabatinas que aconteceram, principalmente com a discussão de ideias dos candidatos de Maravilha, dos presidentes de partidos que por aqui passaram. E olha, com uma grata satisfação, e já quero de antemão, posso anunciar a novidade? Com certeza. Gente, você que está em casa, presta atenção na novidade. O Direto ao Ponto, ele vai continuar, Celso Oliveira. É isso aí. Ele vai continuar após o pleito eleitoral, já no próximo sábado, dia 12 de outubro. Coloca na tua agenda. Vai ser o Dia das Crianças, mas também é o dia em que nós entraremos em contato com o candidato eleito. Já a partir do dia que ele do momento que ele se eleger, já ficará o convite para ele participar do Direto ao Ponto já após o pleito eleitoral, né? Garantindo aqui para a gente já trazer para a comunidade um pouquinho da palavra do candidato eleito. Então, pessoal, vocês são os nossos convidados aqui, porque a gente faz esse programa com muito carinho, muito respeito a você, nosso ouvinte, e também agora telespectador, porque o Direto ao Ponto não é só no rádio. O Direto ao Ponto é aqui, ó, no YouTube, para você olhar no olho, entendeu? A gente faz aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente, né? Pois é, poucas horas nos separam então do pleito eleitoral, as eleições, né? O tão esperado 6 de outubro chegando, e a gente observa aqui no município de Maravilha uma eleição bastante disputada, né? Uma movimentação intensa em ambas as coligações, a corrida pelo voto, principalmente pelos indecisos. Nos últimos dias tinha uma margem bem interessante aí, ainda de eleitores indecisos que não haviam definido seu voto, não haviam decidido. Eu quero crer que nesses últimos dias, ao longo desta semana, muitos já acabaram definindo seus votos, e há um percentual já que se reduz, obviamente, né, em eleitores que ainda não definiram, e por isso a importância dessa corrida, né? Tanto por grupo A quanto também por grupo B. A gente percebe que há uma eleição bastante acirrada, mas hoje a gente observa, um lado, o candidato que representa a situação, o atual prefeito, que busca a reeleição, e tem ali ao seu lado o PL, o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então tem figuras importantes que apoiam a candidatura dele, o próprio governador do estado, Jorginho Melo, né? Então a gente vê ali um grupo bastante coeso e bastante fortalecido. Mas do outro lado também, né, a gente observa ali o PP, que vem numa remodelação, apresentando um candidato jovem, né, com novas ideias, com novas propostas, um professor, mas vereador, né, vereador eleito aí no último pleito, e que teve uma importante atuação também na Câmara de Vereadores, isso conta muito, e vem ali também bastante fortalecido, porque ao lado do PP tem o PSDB, que tem uma figura bastante conhecida na comunidade, que é o deputado Marcos Vieira, tem União Brasil e também a presença do PSD, que é o partido do atual prefeito aqui do município vizinho, Chapecó, né? A capital do Oeste aqui, Chapecó, o João Rodrigues. Então a gente percebe que ambas as coligações estão bem estruturadas, não Exato. só com relação aos candidatos, mas também a apoiadores, né? É uma realidade totalmente diferente. E a gente observa isso muito claramente, muito nitidamente nas ruas. Então, hoje, se me perguntam como as pessoas vêm fazendo, né, nos últimos dias, Celso, quem é que vai vencer as eleições? Hoje está muito indefinido. Pega a bola de cristal, né? Ali, olha. A realidade hoje da eleição de Maravilha não está muito distante daquilo que a gente estava falando em São Paulo, né? Porque, olha só, uma pesquisa mostra Marçal à frente, outra pesquisa mostra Nunes, outra pesquisa vem e mostra Boulos, né? Então, a eleição lá está muito indefinida. A gente só vai conhecer, né, o real vencedor no abrir das urnas. E em Maravilha não é diferente.
né? Se perguntar hoje, tem convicção na vitória de candidato A, né? A pessoa até pode dizer, mas se ela for por uma paixão, uma eterna certeza, apaixonada, né? Ou muito partidarista. Mas uma pessoa que trabalha com a realidade hoje vai observar de que hoje, né? O detalhe aqui no município de Maravilha vai levar essa eleição. E o que é o detalhe? É aquilo que a gente vinha falando anteriormente. É uma série de contextos, né? O próprio candidato, a articulação política, a coordenação política, né? Como que está sendo a relação desse candidato com o eleitorado lá fora, né? O corpo a corpo, a comunicação, o diálogo visual, como que está, como que foi os programas de rádio, como que está sendo a apresentação desse candidato nas redes sociais, que é uma ferramenta importantíssima. E outra coisa, ficou com dúvida, Celso. Aí volta lá no Direto ao Ponto, gente. Nós fizemos vários programas ao longo do ano, que você pode ir lá buscar no nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Anota, se inscreve. Tiveram vários programas onde candidatos, pré-candidatos, lideranças políticas vieram. E aí, se você busca uma afinidade, dá uma olhadinha nos programas que aconteceram aqui pela 90.3 para você tirar sua dúvida. Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Como o Celso estava dizendo, as eleições não estão definidas, né? Porque assim, só vai saber quando abrir a urna. Sim. Então a gente está naquela ansiedade, assim como os candidatos, assim como a população, como todo mundo está nisso, porque, como eu disse, cada voto importa. Exato, com certeza. Né? E aí, gente, olha só, eu tô querendo saber que horas são, se nosso tempo tá acabando ou não, porque nós estamos igual dois papagaios falando aqui. Gente, muito obrigado por você estar conosco aqui. Ainda não desliga o seu rádio. Temos mais 10 minutos? Olha só, gente, mais 10 minutos. Será que alguém aguenta a gente falando tanto tempo? Eu já quase cansei de me ver. 7 minutinhos tá bom, né? Tá bom, né, gente? Mas olha só, eu tô falando por causa do horário, porque agora eu tenho certeza que você que tá em casa, no conforto do seu lar, tá pensando, faltou alguma coisa aqui pro meu final de semana, eu preciso comprar aquela carne, sabe, do churrasquinho de amanhã que vai rolar? Será que o mercado tá aberto? Vai comprar aquela carninha? Aproveita esse horário que o Super Auriverde está aberto para melhor lhe atender. Aliás, um excelente atendimento também no açougue. Outro dia eu fui lá comprar uma carne, Celso. Aí eu cheguei e falei, quero uma carninha assim. O cara falou, Ivana, eu falei, sabe, você vai pegando amizade com as pessoas? Sim. Isso é muito, muito legal, atendimento diferenciado. Parabéns ao pessoal do Super Auriverde. Fica localizado na Avenida, eu falei antes, Prefeito Albino Cerudicella, no centro de Maravilha, aqui pertinho da Rádio Difusora. Gente, meu muito obrigada, você que ficou conosco até agora, ouvindo o nosso bate-papo. Aliás, Celso, muito obrigada, de coração, tá? Por fazer parte comigo nessa trajetória do Direto ao Ponto, nessa caminhada conosco aqui pelo cenário eleitoral, que a gente está tentando levar para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a política. Muito obrigada. Eu que agradeço, com Obrigada certeza. Por estar aqui um momento de hoje. muito aprendizado, como sempre, né? O Persona Singular é um pouquinho diferente do Direto ao Ponto. É muito interessante a gente discutir sobre isso, é delicado falar. É delicado a gente falar sobre isso, principalmente nesse período de véspera, que as emoções estão à flor da pele, tá? Quero desde já pedir desculpas, mas assim, deixar claro que é o meu posicionamento, é o posicionamento do Celso, a empresa tem a imparcialidade e que nós agradecemos muito a sua presença aqui na 90.3, também nos nossos canais oficiais. Nos acompanhe. Amanhã, Celso Oliveira, esta emissora estará preparada para levar o melhor da informação e comunicação para os nossos ouvintes e os eleitores de Maravilha e região. Cobertura ampla amanhã, já começa às 8 da manhã e a gente estende a programação, a cobertura especial ao longo do dia, né? Teremos intervenções a qualquer momento e a partir das 4:30 da tarde, aí sim o bicho pega, né? Vai até o último voto aí, você não pode perder uma ampla transmissão, ampla cobertura, tanto pelo rádio quanto também pelo YouTube. Haja coração, gente. Isso aí. Muito, muito obrigado. Um grande beijo. Até o próximo sábado, já com os candidatos eleitos. Continua a nossa programação. Tchau. Tchau, tchau.